Hoje é um daqueles dias que eu tive bastante coisa pra fazer no trabalho, tô bem cansado, tá escurecendo e tô aqui na faculdade porque hoje a gente vai continuar as aulas de cerâmica. Eu não sei o quanto que eu vou conseguir mostrar, porque aula, né? Mas eu quero ver como é que as peças estão depois da primeira queima e daí eu explico pra vocês como é que tá funcionando esse processo. Aqui estão as peças de todo mundo e agora eu preciso encontrar as minhas. Já vi uma aqui de longe, essa daqui, né? Difícil de não identificar. E hoje a gente vai começar a finalização, fazendo, como é que é o nome? De raspar? Lixar. A gente vai lixar as peças e passar a resina para depois ela ir para a próxima queima, né? Assim que ela fica depois da primeira queima, depois tem a esmaltagem e daí uma segunda queima e assim fica pronta a louça. E ela tá muito bonitinha. Eu tava morrendo de medo das minhas peças quebrarem no forno, mas todas deram certo, ficaram muito bonitinhas, tirando essa marquinha aqui na cumbuca. Eu tô narrando porque tava extremamente barulhento naquele dia e a gente tinha muita coisa pra fazer numa aula só. Primeiro eu lixei todas as peças, as minhas 7 peças, e essa foi uma das partes mais chatas, que me deixou cheio de dor e eu ainda tava com machucados na mão. Aí eu limpei elas com um pincel pra tirar todo o pó e finalizei com uma esponja úmida pra não deixar nenhum resíduo antes de mergulhar essa peça no esmalte. Precisava ficar 6 segundos mergulhado no esmalte branco e depois a gente dava alguns retoques e tinha que limpar tudo o fundo para não deixar nenhum resíduo. Porque se fica resíduo na base, ele vai grudar no forno e quebrar a peça, então precisava deixar bem limpo a parte de baixo. A gente também tinha alguns corantes disponíveis para dar cor em cima do esmalte e nessa hora eu já tava bem surtado, tava bem difícil aquele dia. A gente não tinha muito recurso e essa finalização foi o que eu fiz, o que pude e pude pouco. Ainda bem que a minha bateria acabou no dia que a gente teve essa aula, porque senão eu só ia vir reclamar aqui sobre o quão caótico que foi a finalização dessas peças. O curso em si não é ruim, principalmente pelo valor. Eu paguei em torno de R$ 600 por tudo, né? Todas as aulas que eu consegui finalizar 7 peças, a queima, os materiais, eu vou receber todas essas peças e tudo isso dentro do mesmo valor, então é barato comparado a outras aulas de cerâmica. Porém, ao mesmo tempo, eu senti que falta bastante organização, bastante didática, bastante planejamento de aula e um pouco mais de cuidado para que a gente aprenda algo além do básico. Eu acho que para quem simplesmente está testando um hobby e quer ir lá e só fazer as peças, talvez seja legal, talvez seja bom, mas eu senti falta de aprender mais e de ter mais respostas. Eu ia atrás de respostas, eu ia ali e mostrava para ver se estava bom e tal. E mesmo assim, às vezes não vinham as respostas que eu queria. Eu queria que tivesse mais. No dia da finalização, eu só queria quebrar todas as peças, sair correndo, porque, meu Deus do céu, tinha até criança chorando e gritando no meio do lugar. Eu dei uma desregulada braba e eu não consegui finalizar todas as peças. A sorte é que a gente teve mais 1h30 num outro dia, e daí sim eu consegui pintar as últimas, porque senão eu ia ter várias peças que iam ficar brancas. Tem outro módulo de curso nessa mesma faculdade que é focado em esmaltação, então tudo bem que a gente não tenha aprendido todas as etapas de uma esmaltação, mas ao mesmo tempo a gente poderia não ter feito várias etapas da esmaltação se a gente não sabe como fazer e se foi tão corrido e se não ia conseguir finalizar aquelas peças se não fosse um dia extra. Tinha que lixar, tinha que limpar, tinha que esmaltar, tinha que limpar de novo e tinha que fazer a outra pintura. 5 etapas de 7 peças em 3 horas. Muito corrido. E não dava pra focar tanto em acabamento, fazer com calma, que é uma das coisas que eu senti muito falta de fazer nesse processo da cerâmica, né? Porque é pra ser um processo gostosinho, leve pra fazer. Mas o que mais me irrita é a falta de ter alguém que vai realmente olhar pra todas as peças e garantir que tudo vai ficar bom e não aprenda com seus erros, porque eu tô fazendo um curso, né? Se eu quisesse aprender com meus erros, eu comprava os materiais em casa e fazia. E não ter uma tabelinha com todas as cores, com como que fica o esmalte, não ter uma etiqueta, um negócio de tinta, que a gente pegava às vezes uma cor diferente, porque elas pareciam iguais, mas não tinha etiqueta, e daí às vezes era uma cor diferente. Então, ai... Sério, coisas muito básicas que melhorariam muito o curso e não foram feitas. E não reclama que eu tô reclamando, porque esse é o meu canal e eu tenho que ter o direito de reclamar aqui. Como eu disse, às vezes se você queria uma coisa mais básica, o curso super te contemplou. Eu sou uma pessoa que quer mais. Eu talvez tenha errado um pouco de querer fazer peças tão grandiosas e que exigiriam mais cores, sem saber que cores que a gente ia ter, como é que ia funcionar todos os processos. Mas ao mesmo tempo, é aquele negócio, né? Como é que eu vou saber quais são as minhas dúvidas se eu ainda não sei ter as minhas dúvidas, né? Eu não aprendi o suficiente para ter dúvidas, para eu poder ter essas dúvidas desde o início, e eu só consegui ter elas no final. Então,
caos, né? Um pouquinho de erro meu, mas tá tudo bem. Mas é isso, eu tô bem feliz com a parte de moldar as peças, a parte de escultura. Eu acho que elas ficaram bem bonitas, as minhas peças. Eu mostrei pra vocês aí como elas ficaram na biscoitagem, né? Acho que elas ficaram bem lindas e eu queria muito que elas continuassem lindas quando ficassem finalizadas. Eu nem sei se vai dar certo. Pode ser que todas as peças quebrem. Eu não tô com nenhuma expectativa. Tem as horas aí que eu sortei e que eu joguei tinta e que eu fui passando com a mão. Ai, sério, foi muito caótico essa finalização. Então eu não tenho muita expectativa do que vai acontecer. Eu só espero que realmente nenhuma delas quebre, só pra eu pelo menos ter. Mesmo que talvez tenha alguma falha e que eu não consiga usar como louça, por exemplo. Eu espero tê-las pra que eu consiga guardar, pra que eu consiga olhar elas. O professor falou que provavelmente na próxima semana a gente vai ter a queima, e eu espero que tenha mesmo, porque a gente tem um histórico aí de 4 meses sem ter nenhuma notícia do que ia acontecer desde que a gente terminou a peça até a hora da gente finalizar elas. Mas assim que tiver queimado, eu volto aqui e mostro todas as peças como é que ficaram, e eu espero muito que, ao mesmo tempo que eu falo que eu não tô com expectativa, eu espero que todas elas fiquem prontas e que elas fiquem bonitinhas. Pelo menos que elas não fiquem horrorosas, né? Lindas e como eu imaginava, não vão ficar, já tá tudo bem. Eu já aceitei isso, mas espero que elas não estejam horrorosas. Agora eu não sei o que eu vou fazer com esse vlog, que eu não tenho nenhum planejamento, e essa parte da cerâmica foi mais rápido do que eu pensava, então... Até eu ter as peças prontas eu vou pensar em alguma coisa. As minhas peças de cerâmica ficaram prontas e, como esperado, elas não ficaram bonitas. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que elas pudessem ter ficado piores. E, enfim, tenho algumas questões aqui pra falar. Teve vários pedacinhos aqui que ficaram com falhas, né, no esmalte, que o esmalte não pegou, ficou bolinhas, que eu não sei exatamente o que aconteceu. E, né, tem essa cor horrorosa que ficou, que parece uma pintura de primário em todas as peças, né? O professor falou que elas iam uniformizar com o tempo e etc. Claramente não uniformizou e ficou pior do que estava antes. Mas tá tudo bem, pelo menos elas não quebraram. Eu falei pra vocês o quanto essa última aula deixou muito a desejar, ela foi muito mal ministrada. O curso inteiro ele é meio básico, ele não é tão bom, mas a parte de esmaltação foi realmente o maior problema do curso inteiro. Dito isso, vou mostrar peça por peça, começando com a canequinha do Melman, que, apesar dos pesares, ela ficou bonitinha e eu vou manter ela, né? O meu maior problema é mesmo com a esmaltação, como vários pedaços não pegou e esse aspecto de pintado de qualquer jeito que ficou, né? E eu não sei como resolver isso, como que se faria um processo melhor, porque isso não foi instruído pra gente. Mas, pelo menos ela funciona. É prática de tomar com esses negócios? Não. Mas ela é uma gracinha. E ela vai ficar aqui, né? Porque eu gosto dela. Essa cumbuca foi de longe a mais feia que eu fiz. Foi no primeiro dia de finalização, onde eu meio que tava de saco cheio e fui jogando tinta. E, gente, parece que tá mofada. E foi a que mais deu problema também na esmaltação, ó. Ela tá completamente furada. Já esse prato, eu acho que ele ficou bem bonitinho, se não fosse os problemas de esmaltação e essa parte de trás aqui, né, que não é esmaltada e que é pra ser assim por causa da forma mais simples de esmaltação, onde a gente não pinta o fundo, ele ia ficar perfeito, né? Não é o tipo de arte, não é o tipo de pintura que eu gosto, eu prefiro uma coisa mais lisa, mas eu acho que ele ficou bonito, mesmo assim. E com os dois juntinhos fica bem gracinha. Eu acho que essa ficou bonitinha também. Eu disse que eu não gosto desse tipo de pintura, né, essa coisa de oxidação, mas eu acho que ela ficou bonitinha dentro da proposta que ela tem. Aí teve o meu pratinho, a ideia inicial era que ele fosse um prato mesmo, mas ele encolheu tanto que talvez ele tenha virado, de fato, um negócio de gato. Esse amarelo aqui ficou muito feio e essa foi a peça que mais teve manchas de outras peças. E por último, a peça que eu tava mais empolgado, tirando a caneca do Melman, porque, né, Melman é o meu mascote, então ele sempre vai estar acima de todos. Mas essa peça é muito legal, com o trovão, né? Era pra ser vermelho aqui dentro, era pra ser vermelho isso daqui, mas como eu disse que não tinha ao menos uma etiqueta com o nome da tinta nestes copinhos de corante, que era um copinho plástico jogado na mesa e que a gente perguntava, e, enfim, não tinha muita instrução sobre como que ia ficar a cor, ficou desse jeito, né? Mas aqui, ó, aqui dá pra ver que ficou meio marrom e aqui simplesmente mal pegou a cor.
Mas eu acho que ele ficou legal mesmo assim, mesmo estando feia, ela ainda é funcional, né? Que é o meu negocinho de fundir. Foram 6 peças ou 7, se a gente contar que as peças do fundir são peças separadas. Como eu disse, todos os materiais, finalização, tudo estava dentro do preço do curso, que foi uns R$ 600, para que a gente pudesse fazer todas essas peças e todo o processo e o aprendizado. Eu não sei dizer hoje em dia se ele vale ou não a pena, porque eu não consegui aproveitar bem a peça finalizada, mas eu vi que teve outros trabalhos que ficaram melhores de alguns dos meus colegas, alguns que conseguiam fazer certas coisas que eu não conseguia, ou fizeram peças mais simples que foi mais fácil de dar um acabamento melhor, que talvez não tivessem as expectativas que eu tava e por isso foi mais fácil de fazer. Eu não sei explicar, mas eu sei que teve gente que teve um melhor aproveitamento. Eu não tive o aproveitamento que eu queria e eu espero que eu consiga ter um aproveitamento melhor em algum momento, porque eu gostei de ter louças, eu gostei de esculpir. A parte de finalização não tanto, mas quem sabe eu não consigo encontrar algum outro lugar onde eu possa explorar essa parte. Eu vou ver se eu compro argila e começo a moldar aqui em casa, aos poucos, com calma, e depois eu vejo o que eu posso fazer, né? Porque aqui eu tenho espaço para guardar, então talvez eu faça isso. Mas não é uma promessa. Enfim, tá muito calor aqui, eu tô suando e eu quero lavar essas peças agora para poder utilizar elas e ver se estão todas funcionando. O professor disse que não tinha problema de ter essas falhinhas, né, do esmalte, que elas não iam estragar por causa disso. Porém, dado ao que aconteceu já de falas e que deram problema no futuro, eu não sei muito o que esperar. Mas mesmo assim eu vou usar as minhas peças, daí eu mostro pra vocês. Eu acendi aqui uma vela, derreti o meu chocolate e tô usando todas as louças pra poder fazer um fondue. E até que assim, ó, olhando no fondue, tá bonitinho. Pelo menos deu certo o que eu tinha planejado. Eu tinha pensado em fazer alguma outra coisa pra continuar esse vlog, mas eu acho que já faz sentido que ele termine com essa jornada aí das cerâmicas, que foi meio bom, meio ruim, meio desastre, mas ao mesmo tempo foi muito legal. Este ano de 2026 eu estou voltando agora à rotina, né? Volto à minha rotina amanhã. E esse ano de 2026 eu quero continuar com esta vibe de exploração artística, quero continuar testando outras coisas, como foi esse ano que eu testei algumas coisas e mostrei pra vocês, né? Eu não fiquei com todas as peças, teve uma peça que era presente. Aqui em casa ficou o meu jogo de fundir e estas peças aqui, né? Eu não poderia deixar de ficar com esta caneca do Melman. Aqui estão as coisinhas do Melman pra gente fazer um vídeo e tem um projetinho novo aí que tá saindo também sobre o Melman. Uma peça foi presente pra Laz e as outras ficaram na Lagoa, que é onde eu gravei aquele take fazendo fundir. Eu acho que é isso, né, gente? Feliz 2026. Eu tava super adiantado nos vídeos, de repente eu não tô mais. Mas é a vida, né? Vamos torcer para que eu continue mantendo a frequência aqui semanalmente. E para me ajudar a manter essa frequência semanal, por favor, se inscreve, compartilha esse vídeo com um amiguinho que pode gostar também. Curte esse vídeo, comenta alguma coisa, me diz o que vocês estão achando, porque isso é muito importante para que eu me sinta empolgado e que para no futuro eu consiga fazer com que o canal se pague. É isso, gente. Um grande beijo e até mais.